Quando eu comecei a estudar doenças crônicas, percebi o quanto pessoas de todas as idades sofriam com a dor e o desconforto, diminuindo muito sua motivação para o trabalho, estudo, lazer e também sua qualidade de vida. Ao invés de estarem ativas, atuantes e felizes, muitas dessas pessoas acabam morrendo precocemente. Olá, você está no canal Trilhas do Saber. Eu, Mônica, vou acompanhar você nesse estudo. Começaremos pela doença crônica não transmissível mais prevalente no mundo, o diabetes mellitus, ou mellitus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 422 milhões de adultos apresentam diabetes no mundo. Esses números também são alarmantes no Brasil, onde há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Isso representa quase 7% da nossa população. E esse número continua a crescer. Em muitos casos, o diagnóstico demora meses até anos, favorecendo o aparecimento de complicações no diabetes. Pode ser que você ou alguém próximo a você já tenha diabetes e nem saiba. Os primeiros relatos do diabetes foram encontrados em papiros, manuscritos e documentos de populações muito antigas, como os sumérios, os egípcios e os gregos. Esses relatos descreviam uma doença que enfraquecia a pessoa, deixava sua boca seca e sua urina abundante e doce. Era comum observar formigas onde essas pessoas urinavam. O nome diabetes tem origem grega. Diabetes significa passar através de um sifão. Acreditava-se que os líquidos do corpo passavam por um sifão, até um filtro que ficaria dentro do corpo, para retirar os resíduos tóxicos. Já o termo mellitus, ou mellitus, como alguns pronunciam, foi proposto bem mais tarde e significa mel em latim, lembrando o sabor e cheiro característico da urina dos diabéticos, principalmente quando esses diabéticos não sabem que têm a doença ou não fazem o tratamento corretamente. Atualmente, a Sociedade Internacional de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes classificam o diabetes mellitus em 3 grandes tipos. Diabetes mellitus tipo 1, que está relacionado à deficiência de insulina. Diabetes mellitus tipo 2, que está relacionado a defeitos na ação ou na secreção da insulina. E diabetes gestacional, que ocorre durante a gestação. Como somos seres vivos, precisamos de energia para sobreviver e fazer todas as nossas atividades básicas do dia a dia. Respirar, andar, trabalhar, brincar, praticar esportes, enfim, tudo gasta energia, até dormir gasta energia. Então, ao ingerir alimentos, esses alimentos nos fornecem água, sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas. Os carboidratos são o foco do nosso estudo. Eles também são chamados de hidratos de carbono, ou açúcares, e compõem a principal fonte de energia rápida para o nosso corpo. A glicose é o açúcar simples usado por nossas células para gerar energia. Ela deve ser colocada dentro das nossas células, onde será usada em várias reações metabólicas de obtenção de energia. Para a pessoa diabética, colocar a glicose dentro da célula é um processo pouco eficiente, pois falta uma proteína fundamental, a insulina. A insulina é uma pequena proteína que atua como hormônio. Ela sinaliza para receptores na célula. Esses receptores abrem canais, permitindo que a glicose entre em nossas células rapidamente. No diabetes tipo 1, a pessoa não consegue produzir insulina ou produz muito pouco. Esse tipo de diabetes compromete cerca de 7,5% dos diabéticos. As células do pâncreas que produzem insulina são conhecidas como células beta. Elas podem ser danificadas por agentes infecciosos ou por anticorpos que o próprio corpo da pessoa produz. Nesse caso, o diabetes tipo 1 pode ser considerado uma doença autoimune, onde o corpo destrói suas próprias células. Você pode saber mais sobre doenças autoimunes em outro vídeo desse canal. No diabetes tipo 1, geralmente crianças e jovens vão ser mais comprometidos, mas existem adultos que podem ter levado uma vida normal e em algum momento ter suas células produtoras de insulina destruídas.
No tratamento do diabetes tipo 1 é necessário dosar os níveis de glicose no sangue dessa pessoa. Se a glicose está na corrente sanguínea, significa que não conseguiu entrar na célula. Então dizemos que a pessoa está hiperglicêmica. Então, no tratamento, é preciso colocar a insulina no corpo da pessoa. Como a insulina é uma proteína e é muito sensível, ela não pode ser administrada como comprimido. Ela não suportaria passar pelo suco gástrico do estômago, então ela é injetada na pessoa em seu tecido subcutâneo. No diabetes tipo 2, a pessoa desenvolve ao longo dos anos uma resistência à atividade da insulina. A insulina pode sofrer degradação, pode deixar de funcionar ou mesmo o receptor celular não a reconhece mais. Esse tipo de diabetes ocorre em 90% dos casos, sendo os adultos acima de 40 anos, acima do peso, sedentários e com hábitos alimentares ruins são os mais afetados. No tratamento do diabetes tipo 2 é comum usar medicamentos que auxiliam na entrada da glicose na célula ou aumentam a produção de insulina pelo pâncreas. Em alguns casos, pode ser necessário aplicar a insulina. Já o diabetes gestacional ocorre durante a gestação, pois a mulher passa por muitas modificações hormonais e a placenta pode ser uma barreira que desequilibra a entrada e saída de glicose do corpo da mãe e da mãe para o bebê. Se o corpo da mãe não conseguir equilibrar esse processo, o sangue da mãe pode ficar hiperglicêmico. O maior perigo é a mãe ter complicações que causem um aumento de sua pressão arterial e até mesmo um parto prematuro. Para o tratamento do diabetes gestacional, pode ser usado dosagens diárias de insulina e o acompanhamento nutricional. O pré-natal de uma gestante com diabetes passa a ser considerado de risco e, portanto, o número de consultas com o médico deve ser maior. Para todos os tipos de diabetes, o grande perigo é a hiperglicemia, glicose no sangue e não dentro da célula. Se a hiperglicemia for frequente por longos períodos, como meses e anos, pode provocar um processo inflamatório crônico. Isso leva à destruição celular, comprometendo vários órgãos e até mesmo os nervos. Fique de olho! Os 3 sintomas mais característicos do diabetes são o aumento da produção de urina, a sede excessiva e o apetite exagerado. Só que esses e outros sintomas podem aparecer muito discretos e você pode não identificá-los. Então, é fundamental que você faça uma consulta com o médico, pelo menos uma vez ao ano. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com sua família e amigos. Dê um like nesse vídeo e inscreva-se em nosso canal. Assista a mais vídeos sobre esse assunto na playlist. Um abraço!